Há mais alunos que professores. O Estado moçambicano tentou contratar mais professores, mas este projeto caiu por terra abaixo. No terreno, uma realidade em que há turmas superlotadas e salas de aula sem carteiras. São situações que estão a afetar o sistema de educação no país. Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. E era também muito comelona. É assim como acontece o processo de ensino e aprendizagem nas classes iniciais. Os alunos buscam conhecimentos e desenvolvem competências para a vida. Na turma B da 5ª classe, da Escola Primária Completa da Matola Gar, província de Maputo, os meninos exercitam as habilidades de leitura. Não foi fácil abrir, mas fez força e conseguiu. Obrigada. O esforço do pequeno José é reconhecido na turma, após ser avaliado pela professora. Mas numa aula de 40 ou 80 minutos, nem sempre todos merecem total atenção da professora. O número de alunos existentes na turma está muito acima do ideal recomendado internacionalmente. A professora Núria tem quase 80 alunos, mais ou menos o dobro da recomendação internacional para um professor. Temos tido 2 tempos, são 80 minutos por dupla, né? Por exemplo, na disciplina de português, temos tido 2 tempos, 80 minutos, que às vezes não é suficiente para trabalhar com todas as fases da aula. Estamos a falar da introdução, da mediação, da consolidação e, por fim, o controle. O controle dos alunos na turma é outro problema. A turma superlotada não tem paredes, o que faz com que fatores externos facilmente distraiam os alunos. Ademais, bem próximo, outra turma está em aulas. A distância entre as duas é de menos de 2 metros. O que é que acontece? A criança acaba deixando de prestar atenção na aula, no sentido de querer olhar mais para as crianças que estão a brincar, outras que estão a passear, as que estão a sair, então acaba sendo complicado. A pequena Chantel, de apenas 9 anos, conta alguns problemas de estudar nestas condições. Porque quando começam a fazer barulho, parece que estão numa festa. Não te atrapalha quando a pessoa vai explicar uma coisa? Atrapalha porque eu não consigo ouvir nada. E problemas como estes têm reflexo direto no desempenho das crianças. Na prova também. Ouvi um pouco, porque as horas que eles calavam, conseguia ouvir um pouco. E aquilo que não consegue perceber na aula, depois quando chega na prova, como é que faz? Está difícil, não consigo fazer nada. Na escola primária localizada num dos bairros em expansão no município da Matola, existem 80 turmas e mais da metade, ou seja, 45, estuda ao ar livre e sem carteiras. O problema da falta de infraestruturas é agravado pelo número elevado de alunos para poucos professores, o que põe em risco a qualidade de ensino e aprendizagem. Nós temos turmas que variam de 75 a 80 alunos. É um bairro em crescimento. Nós temos muitas famílias a se deslocarem da cidade de Maputo para o distrito da Matola. E Matola Gar não é exceção, tendo em conta que ainda há espaço, posso assim considerar, em relação a outros bairros. Então, a cada dia que passa, recebemos muitas famílias, e essas famílias contêm consigo crianças que têm que levar à escola, não podem ficar fora do sistema. No ano passado, a escola tinha uma média de 6.000 alunos. Este ano, recebeu 645 novos ingressos na primeira classe. Entretanto, a contratação de professores não respondeu às necessidades. Temos muitos professores a fazerem segunda turma. Isso é resultado de poucos professores. Para este ano, por exemplo, aqui na escola nós recebemos 7 professores. 3 novos ingressos e 4 transferidos das outras escolas. No geral, a contratação de professores tem sido a estratégia para reduzir o rácio aluno-professor
mas até hoje os indicadores continuam aquém do desejado. A recomendação internacional é de um professor para 40 alunos. Dentro da província de Maputo encontramos uma escola primária em que existem turmas de acima de 70, cerca de 80 alunos, mesmo dentro da província de Maputo. Cenários como estes são comuns a nível do país? Não diria que são comuns, não diria que não são comuns. É possível apanhar, portanto, esse número essas turmas com esse número. Portanto, nós chamamos das turmas numerosas. Isso existe. Isso também deve ser. A falta de professores também pode condicionar, porque entre dividir essa turma em 35 alunos para ter 2 professores e usar um professor para isso, numa situação de gestão de recursos escassos, é razoável, mesmo que isso prejudique um pouco a qualidade. Moçambique tenta há anos reduzir esse rácio. A tabela na imagem mostra que de 2012 a 2015, o rácio aluno-professor no ensino primário do primeiro grau esteve estagnado na média de 62. O número de professores contratados anualmente não tem respondido aos alunos que ingressam todos os anos para o Sistema Nacional de Ensino. A estagnação deve-se, em primeira mão, pelo crescimento, portanto, a demanda em termos de procura dos serviços, portanto, em termos de ingresso, que é maior, quando comparado com o grau de satisfação em termos de acompanhar esse crescimento, em termos de número de professores. Apesar de haver incremento no número de professores, não tem sido. Só em 2016 é que o número reduziu para 61 e no ano passado para praticamente 60. A nível nacional, de acordo com dados do ano passado, a província de Nampula é que registra o rácio mais alto, com uma média de 70,4 alunos para um professor. Até 2015, o distrito de Larte tinha uma média de 101 alunos por professor, Monchiqual tinha uma média de 99 e Angoche 83. Ainda nas regiões Centro e Norte, Zambésia e Cabo Delgado estão entre as províncias com elevados índices, registrando médias de 65 e 67 alunos por professor, respectivamente. Na região Sul, a província de Maputo é a segunda com maior rácio aluno-professor, situado em 53,9 alunos. Situada no distrito de Boane, também na província de Maputo, a escola primária completa Massaka 1 tem mais de 1.500 alunos para apenas 7 professores. Com o crescimento da área onde está localizado e o aumento do número de crianças em idade escolar nos últimos 5 anos, a escola praticamente não teve turmas abaixo de 60 alunos. Todos os anos são matriculados 200 novos alunos para a primeira classe, sendo necessários pelo menos 4 novos professores para que cada turma tenha 50 alunos. Mas as contratações nunca alcançaram esta meta. Recebem quantos, pelo menos para a primeira classe? Temos recebido entre 1 a 2 professores. Este ano? Este ano recebemos um professor novo. Só um, sim. E o maior prejudicado é o próprio aluno. Lá na sala de aulas nós podemos ter um bom aproveitamento, mas não é aquela qualidade que nós desejávamos, porque se temos um elevado número de alunos, não conseguimos abranger a todo no que diz respeito ao acompanhamento lá na turma, por parte do próprio professor. Por outro lado, o número de alunos que ingressam anualmente para o ensino primário é muito maior em relação ao número dos que passam para outros níveis de ensino. O setor da educação explica, por exemplo, que todos os anos são matriculados cerca de 1.300.000 alunos. Entretanto, apenas 500.000 conseguem passar a 5ª classe. 1.300.000 crianças, se nós fizermos uma aritmética tão rápida, isso corresponde a um número considerável, portanto, de turmas. E o sistema de lecionação no EP1 é um professor por cada turma. Mas também, se olharmos as saídas em termos de sistema, aqueles que são graduados na 5ª classe, portanto, rondam mais ou menos até 500.000 por excesso, portanto, o número de alunos que até nem chega aí. Então, vemos que sempre há um incremento do número de turmas que nascem. Em contrapartida, não há um incremento
digamos, muito próximo, porque saímos de uma história muito de longe nesse déficit, então ainda não se consegue cobrir. E quando as turmas superlotadas são da primeira ou segunda classe, o desafio de ensinar com qualidade é ainda maior. Nesta turma da segunda classe, os alunos têm a sorte de estudar sentados em carteiras, mas devem estar 3 a 3 para acompanhar a aula através dos poucos livros existentes. Nós trabalhamos com o quadro, alguns conteúdos que estão no livro que estamos para lecionar, devemos escrever no quadro, de modo que as outras crianças consigam ter também a mesma aprendizagem. Desta vez, a aula é dedicada ao exercício das habilidades de escrita, através da cópia de conteúdos do mesmo livro e do quadro. A professora passa de carteira em carteira para fazer a correção, mas conta que devido ao tempo de duração de cada aula, nem sempre é possível fazer o acompanhamento detalhado de cada um dos 68 alunos desta turma. Porque só agora, só o exercício, aí nós levamos mais tempo a pegar caderno por caderno, porque não adianta corrigir alguns e deixar os outros, porque aí não fizemos quase nada. Então nós devemos ver o acompanhamento é começando de 1 a 1 até terminar o número total de crianças. Esse acompanhamento das crianças contribui grandemente para a sua preparação para os exames. Tal é o caso desta turma da segunda classe e na retenção dos conhecimentos que deverão ser aplicados nas classes seguintes. Se falamos primeira, segunda classe, falamos principalmente nas classes iniciais, aí nós corremos o risco da criança passar para a terceira, quarta, quinta, sem saber ler, sem saber escrever. E se a criança passa essas classes todas, transita essas classes todas, aí já terá dificuldades futuras, que é não saber escrever, não saber ler. Aliás, um estudo do Consórcio da África Austral para a Monitoria da Qualidade da Educação mostrou que não apenas o desempenho em Moçambique está abaixo da média da região, mas também que a maior parte dos alunos da sexta classe não desenvolveu competências básicas de leitura e de matemática, que garantem o seu sucesso escolar nos níveis de ensino mais altos. Como é que seria se fossem 25, 30, 40 ou mais? Uau, seria maravilhoso, porque aí há muita interação. Há muita interação. Classes alunos, salas muito numerosas. Por vezes é complicado, o professor sai cansado. Entra fresca, sai cansado, porque são tantas crianças que devem pegar caderno por caderno, livro por livro. Enquanto quando tivermos a falar de 25, esse número de 25, 30, 40, aí o professor, a primeira sala em si fica fresca. Mas nós, como sindicato... Para a Organização Nacional dos Professores, este é um exemplo de que a falta de qualidade não é apenas um problema causado pelas competências do professor, mas também pelas condições de ensino. Sugerimos que fosse o rácio aluno-professor entre 35 e 40 alunos. E aí já podemos prestar atenção a cada um dos alunos individualmente durante o processo de ensino-aprendizagem. Porque dar aulas não é chegar e dar a matéria e sair. O professor tem que prestar atenção, aluno por aluno, muito mais no ensino primário, que é mais complexo, em que o aluno, que é uma criança, são crianças dos 6, 13 anos, ainda não tem o domínio da escrita, nem da leitura, muito menos do cálculo. A ONP assume mesmo que em Moçambique os professores não têm condições dignas de trabalho. Primeiro, retira a dignidade do próprio professor. A dignidade do próprio professor. Dar aulas ao relento, dar aulas numa sala de aulas sem condições. É que a gente vê um pouco por todo o país. E, de facto, não é aconselhável. Não só para o professor, também para o aluno, ter aulas ao relento, em intempéries da natureza, com chuva, com frio, mudanças do tempo, etc. Nós não estamos satisfeitos pelas condições que nós temos de trabalho. Nós, como sindicatos, não estamos satisfeitos, porque não há condições de trabalho. Não existem condições de trabalho. Os professores não têm
sala do professor, pelo menos uma sala do professor. O movimento de educação para todos alerta, por outro lado, que os professores moçambicanos não estão preparados para ensinar com qualidade nessas condições. O nosso professor, de uma maneira geral, não tem uma preparação para saber gerir, não é, eficazmente este tipo de turmas, com muitas crianças. Este é um aspecto. Não tem, muitas vezes, os meios auxiliares também para poder fazer uma gestão melhor da turma. E quando eu falo de uma gestão melhor, é aquela gestão em que é possível o professor estar a dar a sua aula, estar a trabalhar com os seus alunos de uma maneira que permita que estes mesmos alunos possam estar atentos, possam aproveitar daquilo que está a acontecer dentro da sala de aulas. Então, se juntarmos estes fatores diferentes, verificamos que isto continua a ser um grande desafio para o nosso sistema educativo. Os problemas começam na base, nas primeiras classes, mas muitas vezes estendem-se ao ensino secundário. E no caso da turma A2, na escola secundária Billy Buane, existem aqui 110 alunos. O desafio mantém-se do professor fazer entender a matéria, mesmo nestas condições. Condições estas que não facilitam o trabalho da professora Sandra. A sala não está preparada para albergar 110 alunos. O número de carteiras existentes está acima do normal, por isso, mesmo o espaço de circulação da professora dentro da sala é limitado. Nos dias mais quentes, mesmo com a existência de janelas, a sala não fica totalmente arejada. Ofélia e seu grupo são avaliados pela professora e pela turma, apresentando o resultado da sua pesquisa na disciplina de filosofia. Ela diz que é preciso muita concentração para não se deixar distrair. É um desafio, sim, porque não é fácil estudar com barulho, é preciso muita concentração. O professor está para dar aula, que é muito importante, principalmente para a 12ª, temos exame. Então, há necessidade de prestarmos muita atenção, porque os aspectos mais importantes é quando o professor está a explicar a matéria. Então, tentamos por tudo, tentamos fazer com que o barulho nos incomode, tentamos ignorar as pessoas que fazem barulho e prestar atenção na aula. Pré-universitária, Sara conta que desde o ensino primário estuda em salas superlotadas, o que nem sempre facilita a compreensão da matéria. O número era elevado, mais ou menos uns 80 alunos. E uma vez que era uma escola primária, éramos crianças, né? E o barulho não facilitava muito a compreensão, porque a professora estava sempre a reclamar barulho, barulho, silêncio. E estudávamos por debaixo de uma sombra. Por vezes, chuva, não era fácil. Na escola secundária de Machanquene, as salas eram muito apertadas, as carteiras eram mais ou menos muitas. E não tinham janelas, o ar não entrava. Às vezes, alguns colegas passavam mal, problemas respiratórios e... A professora Sandra, com mais de 10 anos de experiência, fala das turmas superlotadas como um problema de anos e que, se não controlado, pode continuar a comprometer a qualidade dos estudantes formados. Desde lá atrás sempre trabalhei com números assim. Só que 110 já é demais. Mas meu primeiro ano de desafio, tudo desafio na vida, né? Mas sempre trabalhei com 60, 70, 80 alunos. 110, mesmo aqui tem turmas de 80 alunos. Não é fácil, mas a gente acaba trabalhando. Eles estão aqui para aprender, nós estamos aqui para trabalhar. Então, o professor é que tem que saber como lidar com esses alunos todos. Para ela, trabalhar nestas condições implica uma verdadeira ginástica. Trabalhamos assim como estamos sentados, o professor tem que girar para lá, às vezes tem que parar no meio, porque para todos poderem perceber, está no canto, não ficar só apenas aqui, porque aqui, se fica aqui à frente, vai trabalhar com esses que estão aqui. Aqui estão lá atrás, não. Então, no momento o professor tem que girar, está lá atrás, está no meio, está no canto, está onde? Eu que costumo fazer aqui nessa trabalho assim, e assim consigo que todos percebam, e falo com todos. Então, aqui todos devem prestar atenção na aula, porque as questões são aleatórias. Imagens captadas no fim da aula permitem-nos ter a dimensão da quantidade de pessoas que estavam no interior da sala.
diferente do ensino primário do primeiro grau, no ensino secundário, um professor passa por várias turmas, pelo que o indicador de avaliação é o rácio aluno-turma. Neste nível de ensino, a grande fragilidade é a falta de infraestruturas. Nos últimos 3 anos, o Estado vem contratando uma média de 8.000 professores, tendo sido contratados, por exemplo, 8.819 professores em 2016 e 8.082 em 2017. Entretanto, este ano, devido à crise econômica resultante do corte de apoio ao orçamento do Estado, o número de professores que serão contratados caiu drasticamente. Serão contratados apenas cerca de 5.000 professores, o que põe em risco a meta de reduzir o rácio para 57 até 2019. A contratação de novos professores implica a existência de disponibilidade para o pagamento de salário. E todos nós vivemos neste país e conhecemos como a economia cresce. Então, não cresce ao mesmo ritmo das necessidades. Para se conseguir cobrir. Até era menos de 5.000 até. A sociedade civil, nós estamos lá, tivemos que solicitar ao governo para aumentar o número de contratações para este ano. E assim aconteceu. E mesmo assim o número é exíguo, tendo em conta a redução do rácio aluno-professor. Mesmo com 8.000 professores, 9.000 professores que se contratavam anualmente há uns anos atrás, também era suficiente para podermos colmatar o rácio aluno-professor. Nós temos, de facto, que tornar a nossa instituição mais eficiente, mais eficaz. Não é? Enquanto nós não fizermos isso, mesmo que nos deem muito dinheiro, não é? Como é que nós vamos usar esse dinheiro? Nós, quando olhamos para aquilo que é a distribuição orçamental, vemos que províncias muito mais pequenas estão a receber fundos que províncias muito maiores, com muito mais população, não estão a receber. A redução do rácio aluno-professor é uma das metas do plano quinquenal do governo 2015-2019. Para atingi-la, é preciso contratar ao longo de 5 anos 42.500 professores, uma média de 8.500 por cada orçamento do Estado. Nos últimos 3 anos, pouco mais de 25.000 novos professores foram admitidos, mas o desafio ainda é grande. Está tudo visto no grande plano. Voltamos para a semana. Boa noite.